porque eu tô vivendo uma vida totalmente diferente dos meus pais, da minha família, né? Justamente pelas escolhas que eu fiz. Então eu cresci buscando algo diferente, viver algo diferente do que eles viveram. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser eu. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, né? E como eu cheguei até aqui, né? É muito importante a gente olhar para trás, ter essa consciência mesmo de vida, sabe? De onde você saiu, o que você fez, né, para chegar até aqui, porque também talvez a virada de chave esteja ali em alguma decisão, em alguma tomada de decisão na sua vida que pode também ajudar as outras pessoas, né? Eu acredito muito nisso, né, que a mudança de vida, ela acontece por ações isoladas e de acontecimentos, assim, muitas vezes muito específicos, né? E a minha vida foi justamente assim, foi uma construção diária mesmo de coisas que muitas vezes eu nem tinha o controle ali, né? Eu vim de uma família muito humilde, assim, de morar no interior, então, assim, a gente não tinha com tanta facilidade, assim, o acesso a estudos, né? A internet, principalmente, então a minha infância também não foi assim, foi aquela infância, sabe? Aquela que você fica brincando ali com jogos, era futebol, era queimada, sempre com os primos ali. Então a gente cresceu assim, com contato mesmo com a terra, na roça, né? Só que eu sempre tive essa busca, eu sempre fui um pouco diferente, assim, na verdade, de todas as pessoas na qual eu convivia, justamente porque os meus interesses eram um pouco diferentes, né? Eu sempre gostei de estudar, então isso já foi um ponto determinante. Eu chorava ali para minha mãe me levar para a escola, porque eu queria ir para a escola antes mesmo, quando eu não tinha idade ainda para ir, eu queria ir. E os meus gostos eram diferentes justamente porque eu gostava de ficar ali brincando com os meninos, né? Então eu gostava mais das brincadeiras dos meninos do que com as meninas ali de boneca e tal, naquelas brincadeiras assim. Então... E depois eu cresci também tendo mais contato assim com o meu pai. Eu gostava mais de andar com meu pai, de passear com ele, né? Então, de trabalhar junto com ele. Então, eu cresci ali ajudando o meu pai nas tarefas que ele fazia, né? Então, não gostava muito de ficar em casa. Então, isso foi um determinante também, porque eu não gosto muito dos trabalhos de casa. Então, eu acho um suplício, tudo aquilo ali eu acho muito sofrido. Então eu prefiro sair e ficar o dia todo trabalhando fora, nem que seja 12 horas, como muitas vezes eu fico, às vezes até mais, né? Mas é um trabalho assim que eu gosto de fazer, que eu gosto, sabe? Assim, que os outros não é que não seja, enfim, deixa pra lá. Mas assim, esse é um trabalho que eu gosto de fazer, por mais que me exija muito mais, mas é um trabalho que eu gosto de fazer. E assim, eu cresci uma pessoa tímida, tá? Uma pessoa que não era muito falante, não era de fazer muitos amigos, não chamava muita atenção, assim, na escola, não era aquela garota popular, não mesmo. Então, assim, eu sofri bullying por morar na roça, então, pra gente ser uma cidade de interior, já é roça, né? Então, eu morava na roça da roça. Então, assim, eu já sofri muito bullying por conta disso. E eu acho que isso também foi, assim, um empurrão, sabe? Um norteador pra minha vida também, porque foi justamente por sofrer essas coisas me fez tomar um rumo diferente, né? Então, hoje eu vejo o que eu construí, o que eu consegui, até onde eu cheguei, os lugares que eu fui, justamente é muito diferente. É algo que, pra minha realidade lá da minha infância, não seria possível. Então, eu me sinto muito realizada por conta disso, porque eu tô vivendo uma vida totalmente diferente dos meus pais, da minha família, né? Justamente pelas escolhas que eu fiz. Então eu cresci buscando algo diferente, viver algo diferente do que eles viveram, né? Então eu fui buscando isso também nas minhas escolhas, nas minhas buscas, né, nos meus sonhos, nos meus desejos para hoje, para realizar daqui a 5, 10 anos, né?
há 50 anos. Enfim, então eu tenho na minha cabeça o que eu quero fazer daqui 5 anos, tenho na minha cabeça o que eu quero fazer daqui 10 anos, 20, 30 anos, assim como eu quero envelhecer. Então eu tenho tudo isso na minha cabeça, sabe? Saber o que eu queria foi, assim, determinante, porque a gente se sente perdido, a gente não sabe para onde vai, né? Agora, quando você tem fixo na sua mente, quando você sabe exatamente aquilo que você quer, você é muito mais exata, muito mais assertiva nas coisas que você faz, nas decisões, porque sabendo aonde você quer chegar, você projeta todo o caminho, né? Você sabe qual caminho você tem que percorrer para chegar lá. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente quer da nossa vida, qualquer caminho que aparece ali é o caminho certo. Então, eu sempre busquei isso dentro de mim, me conhecer. Então, eu fiz muitos e muitos anos de terapia, justamente para que eu pudesse me conhecer. Eu busquei me conhecer a ponto... Eu sabia que se eu me conhecesse, algo mudaria, algo seria diferente, eu buscaria algo diferente. Eu sempre tive essa necessidade, na verdade, de me conhecer, de conhecer o porquê que eu fazia as coisas, sabe? O porquê que eu tomava esse tipo de decisão, o porquê que as pessoas tomavam aquele tipo de decisão. Até mesmo para explicar o porquê que as pessoas agiam dessas formas comigo, sabe? O porquê que eu sofri aquele bullying lá atrás na escola. Entende? Então eu busquei a conhecer essas coisas e isso fez com que eu crescesse muito, porque as coisas ficaram claras para mim, sabe? Sabe quando a gente começa a pensar claramente, ver as coisas muito mais exatas? Isso não quer dizer que foi fácil. Passei por muitas coisas, eu passei pelo vale da sombra da morte muitas vezes, sabe? Muitas dificuldades, por mais que os meus pais não me deixaram faltar nada, me deram estudo, pagaram a minha faculdade, me formaram. Isso não quer dizer que todas as coisas vieram fáceis, sabe? Às vezes as pessoas aqui, principalmente na minha região, na minha família, veem e acham que tudo que eu tenho, tudo que eu construí foram pelo que meus pais fizeram. Cara, eu sou muito grata pelo que os meus pais fizeram. Mas não foi tudo eles, sabe? Foi porque eu busquei, foi porque eu quis, foi porque eu fiz. E às vezes a gente se sente ingrato muitas vezes na nossa vida justamente por isso. Porque às vezes a gente acha que não é merecedor das coisas que a gente tem. E eu sou muito merecedora pelas coisas que eu fiz, pelo que eu conquistei, pelo que os meus pais fizeram por mim. Então, assim, muito mais do que me preparou para o mercado, eu sou grata, sim, por eles. Mas foi eu que fiz, sabe? Foi eu que busquei, foi eu que estudei, foi eu que escolhi as coisas certas, assim, para tomar as decisões certas que me trouxeram até aqui hoje. Então, eu passei sim por muitas dificuldades, porque a gente acaba não tendo todo o conhecimento do mundo, né? Quando a gente começa ali no nosso mercado de trabalho. Então a gente quebra a cara assim muitas vezes. Eu quebrei a cara algumas vezes até conseguir compreender o que eu precisava fazer realmente. Então, só para vocês entenderem, eu abri um escritório antes mesmo de me formar, né? Então eu já trabalhava ali na área, a gente tinha um outro engenheiro que eu trabalhava junto, então eu também era meio que sócia, né, do escritório. Assim que eu me formei, esse engenheiro saiu da sociedade, né, então ficou só eu mais um sócio, na qual a gente caminhou ali 3 anos, acho que foram 3 anos mais ou menos. Então, assim, foi ali que a gente passou pela conquista de novos clientes, né, dos primeiros clientes, de começar a formar o nosso escritório, a começar a formar ali a nossa vida profissional. Então, durante esse tempo, eu era a única formada, esse sócio estava terminando ainda a faculdade. Quando ele formou na faculdade, ele saiu da sociedade e eu fiquei sozinha no escritório. Então, foi aí que eu comecei a ter a noção real de que eu tinha um escritório, né? Então, por mais que eu já tocava ali muito bem junto com esse sócio, esse escritório, então a gente já tinha muitos clientes, só que a gente, quando ele saiu, peraí, cara, realmente eu fiquei sozinha ali, eu fui me deparar com todos os processos de dentro de um escritório e eu realmente... Ali eu vi que eu não estava conformada com o que estava acontecendo. Realmente eu vi que estava uma bagunça, a gente não tinha processos, não tinha clientes fiéis ali
não tinha nada. Nosso escritório realmente estava ali falido, sabe? Sem processos. Então, quando ele saiu, realmente as coisas desandaram. Na verdade, já estavam desandadas antes, a gente não tinha essa consciência, eu não tinha essa consciência, as coisas já começaram erradas. Então, foi a partir dali que eu tô com a faca e o queijo na mão, eu tenho um escritório, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho conhecimento. Por que as coisas não estão dando certo? Eu parei, peraí, como que as coisas não estão dando certo? Por que se eu tenho todas as ferramentas, as coisas não estão dando certo, não estão como eu gostaria que estivesse? Foi aí que eu comecei assim, peraí, tem alguma coisa que eu não sei. E aí eu fui buscar conhecimento, sabe? Conhecimento no sentido de formação. Fui buscar me conhecer ainda mais profundamente. Foi ali que eu comecei a terapia, né? Então, foi onde a gente resolveu muita coisa, porque se a gente não tá bem, a gente não faz nada bem. Então, eu tenho isso muito comigo. Se eu não estou bem, se eu não estou 100%, meu trabalho não vai ser 100%, meu escritório não vai ser 100%. Então, eu procurei primeiro me resolver a minha mentalidade. Eu fui vendo que eu estava com pensamentos totalmente errados, não sabia como lidar com as pessoas, não sabia nem lidar comigo mesma. Então, eu tive que buscar mudar a minha mentalidade, mudar o jeito que eu pensava, como que eu fazia as coisas, que eu me comportava, justamente porque eu estava totalmente ao contrário. Eu não tinha o posicionamento de uma profissional, eu não tinha os pensamentos de uma profissional, eu não sabia lidar com as pessoas de forma profissional, não sabia nem falar, não sabia vender, não sabia negociar. Então, assim, realmente eu fui me descobrindo e que estava tudo errado. Então, eu busquei mudar essa mentalidade para que eu pudesse depois vir aplicando isso dentro dos meus projetos. Foi ali que eu comecei a mudar os meus pensamentos, a mudar a forma com que eu olhava, enxergava as coisas e enxergava as pessoas. Foi ali que eu comecei cara, tem técnicas, tem segredos realmente que a gente não estuda e que a gente precisa aplicar dentro do escritório. Foi nesse estudo sobre mim mesmo, sobre a mentalidade, sobre as pessoas, que eu consegui criar realmente algo diferente do que eu já tinha feito, que era justamente um modelo para eu pudesse estudar o meu cliente a fundo, entender profundamente aquilo que ele queria para poder realmente fazer aquilo que ele me pediu naquele projeto. Então, fazer isso foi um divisor de águas, porque foi ali que eu comecei a compreender o meu cliente em profundidade, para que eu pudesse fazer para ele projetos muito mais assertivos. E foi ali que eu comecei a acertar nos projetos, sabe? Realmente conectar com as pessoas, entendê-las profundamente. E ali eu comecei a realmente criar clientes fiéis, clientes que depois fizeram projetos comigo 1, 2, 3 vezes. Sabe? Porque realmente eu consegui me conectar profundamente com ele, sabe? Realmente os clientes se tornaram amigos, entende? Porque eu consegui compreender eles e entregar para eles aquilo que eles queriam. Então isso foi um ponto, sim, determinante, porque antes a gente fazia projetos, entregava, os clientes ficaram satisfeitos, mas não era aquela coisa profunda, não era no cerne mesmo da pessoa. A gente não retratava nos nossos projetos aquilo que é a pessoa, sabe? Hoje, cada cliente que chega, eu consigo compreender e eu consigo fazer para ele profundamente aquela casa de acordo com o que é ele, sabe? Na essência, nos gostos, nos estilos, na rotina. Então, isso foi um determinante. Outro ponto foi a questão de própria gestão mesmo do meu escritório, como eu me relacionava com essas pessoas, né? Uma coisa é você compreender essas pessoas, outra coisa é você negociar com elas. Então eu passei a lidar com pessoas muito difíceis, sabe? Encontrar com alguns clientes queixo duro que me jogavam lá embaixo, de eu chegar chorando em casa, sabe? Sério, gente, sério, já passei por isso, de algum cliente te tirar do sério, te tirar de você mesma, te descontrolar profundamente, você chegar chorando em casa de raiva, de ódio, de vontade de matar aquele cliente, justamente porque eu não sabia lidar com ele naquele momento, né? Não sabia lidar com a situação. E isso me incomodou muito, 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 muito. Falei assim, cara, essas pessoas não podem me tirar do meu controle, não podem me tirar de mim. Isso não pode acontecer. E aí eu busquei a aprender como eu lido com essas pessoas, como eu controlo as minhas emoções,
como que eu lido realmente com essas situações difíceis que a gente encontra. Então, hoje eu olhando para trás, eu vejo assim, cara, eu era uma criança, porque a gente lida com tantas pessoas diferentes, com interesses diferentes, que já chegam assim, buscando e exigindo de você outras coisas completamente diferentes, sabe, extremas, com maldades muitas vezes. Então, eu consegui vir instigando e treinando o meu olhar para que eu pudesse me relacionar com essas pessoas profundamente, sabe? Conseguir negociar com elas e elas fazerem de tudo para me tirar do sério, mas eu fico plena e saudável, porque eu parei com esse negócio de chegar em casa chorando, de se sentir frustrada, de se sentir mal porque lidou com aquele certo tipo de pessoa, sabe? Então, aprender a lidar com isso foi extremamente importante, porque eu consegui lidar com essas pessoas de uma forma mais saudável pra mim mesma, sabe? Então, antes eu não queria nem lidar, eu queria nem ver esses tipos de pessoas. Mas são pessoas que você precisa conviver, são pessoas que estão ali também lutando pelo que é delas, né? Pelo que elas querem. E a gente precisa lidar, a gente está no mercado de trabalho, né? A gente está nadando com tubarões e a gente nem sabe. Então não adianta nada a gente ser ali um peixinho que vai ser comido por esses tubarões. Não, você precisa nadar. Se você quer nadar com tubarões, seja tubarão também. Então foi um determinante, assim, foi um divisor também de águas muito expressivo assim dentro do meu escritório, porque dessa forma eu consegui lidar com muito mais controle emocional com essas pessoas e a fechar mais projetos, porque eu consegui realmente vir quebrando as objeções dessas pessoas. Tem muitas pessoas que chegam querendo um projeto, querem um projetinho, né? E não querem pagar por um projeto. Então, e isso é outro determinante também, porque eu sou de uma cidade pequena. Então, quando eu comecei, as pessoas nem achavam que era importante um projeto, né? Então, eu tive que vir quebrando esses paradigmas mesmo, de que realmente um projeto tem a sua importância, tem a sua economia, vim lutando por esse mercado justamente nesse sentido, né? Primeiro na mentalidade dessas pessoas, porque não acreditavam que precisava fazer um projeto. E depois disso veio a construção enquanto escritório, né? Porque eu comecei a fechar mais projetos, a captar mais clientes, a fechar realmente esses projetos ali, né? Então, quantos orçamentos que a gente fazia, a gente conseguia fechar ali quase todos, né? Às vezes, aqueles que a gente não fechava ali naquele momento, a gente fechava 2, 3 meses depois, que às vezes o cliente realmente ficou com aquela presença marcante. Não, cara, eu quero contratar a Sabrina, eu quero contratar a Sabrina. Então, chegava no determinante mesmo, ele vinha e fechava. Então, assim, eu comecei a ter muitos projetos, a precisar contratar, porque eu já não estava dando conta de fazer esses projetos. E eu vi uma bagunça dentro do meu escritório, porque eu não conseguia entregar as coisas no prazo, porque eu me perdia completamente nesses projetos, me perdia em como lidar com os meus colaboradores, né, com as estagiárias que estavam aqui comigo. Então foi realmente assim um período também difícil. Então assim, a gente foi crescendo, foram tendo outros problemas, como vai ser continuamente, né? Então, todos nós que estamos em crescimento, a gente sempre vai lidar com esses tipos de empecilhos, realmente, né? Que a gente precisa vir superando. Então, na medida que vai crescendo, vai surgindo dificuldades novas. E a minha dificuldade também aqui eu já estava no meu quarto, quinto ano de escritório, né? Hoje a gente está com 7 anos de escritório. Então, ali a gente já tinha muitos projetos, já fechava muitos projetos, mas a gente estava se perdendo em prazo, não sabia gerir tudo aquilo ali, né? A questão da precificação também foi uma coisa muito importante, porque eu não sabia nem quanto cobrar, sabe? Eu não sabia a hora, eu não sabia o valor da minha hora. Então, eu cobrava completamente de forma errada. Então, eu fui buscar conhecimento sobre isso. Sempre que eu identificava uma dificuldade, eu sabia que eu precisava aprender alguma coisa. Então, eu enfrentava alguma dificuldade, eu vi uma baguncinha ali ou outra, um desentendimento, e eu comecei a acompanhar. Eu sempre gostei, assim, de acompanhar as minhas primeiras obras, sabe? Então, nesses primeiros anos, eu gostava de acompanhar de perto as obras justamente para que eu pudesse compreender como era a aceitação dos meus projetos ali na obra, né? Porque eu sempre busquei, cara, os meus projetos precisam ser lidos por qualquer pessoa. Não adianta eu fazer um projeto cheio de informação, mas que a informação que o pedreiro precisa, que o mestre de obras precisa, que a construtora precisa, não está ali.
Então eu quis sempre ser muito prática, sabe, nesse sentido. Eu sou prática. Então, assim, não fico rodeando muito as coisas para falar, o que precisa resolver eu resolvo rápido. Então, assim, eu sempre quis que os meus projetos refletissem isso também, fossem práticos, fossem efetivos. Então, eu busquei para a obra porque eu comecei a aprender muito sobre a execução das coisas, né? Uma coisa é você aprender como que faz as coisas, fazer um belo projeto, mas você tem que entender como que aquilo ali vai ser executado, sabe? Então, até mesmo quando eu estava estudando na faculdade, dando um adendo aqui, eu fiz um curso de mestre de obras, então a gente foi para lá embolsar a parede, aprender os métodos construtivos, para que eu pudesse ter esse contato real ali, de como que funcionam as coisas, como que é as coisas. Isso me ajudou a pensar em quê? Tem muitos projetos que a gente faz, sabe quando a gente leva para a obra e o pedreiro chega ali, cara, bota aquela milhões de dificuldades, sabe? E não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. Tem pedreiros que são excelentes, que te dão uma aula quando você chega lá, sabe? Agora tem outros que são realmente mais complicados, são difíceis de mexer. Então a gente tem que aprender ali as manhas de como que eu lido com esse tipo de pessoa, né? Então, eu saber como funcionam as coisas, como que executa as coisas, eu começava, não, olha, você vai executar dessa forma. O que você acha disso? O que você acha da gente fazer assim, assim, assado? Então eu consegui ter uma aceitação muito maior dos meus projetos quando eu comecei a ter esse contato mais próximo ali com os meus parceiros. Então isso também foi um determinante, porque eles também começaram a me indicar para as outras obras, porque gostaram de mim e via que às vezes os outros não tinham muito esse acesso, né? Então, eu sempre busquei ser muito acessível pelos meus clientes, sabe? Então, eles podem me contatar no WhatsApp, podem me ligar. Às vezes eu não consigo atender porque às vezes a gente está em reunião, mas depois eu sempre retorno. Eu gosto de ter esse contato direto, porque assim eu consigo sentir com mais exatidão aquilo que eles precisam, né? E entregar realmente aquilo que eles têm necessidade. Então, buscar gerir ali o meu escritório foi uma das últimas, assim, dores, porque eu estava vendo que eu estava falindo de novo meu escritório, porque eu estava realmente pagando para trabalhar, então eu vi que eu estava perdendo dinheiro, eu estava com muito projeto, mas as contas não fechavam, sabe? Então, assim, você tá vendo muito dinheiro entrando, mas muito dinheiro saindo, então é aquela loucura. Então, eu busquei aprender muito mais sobre finanças, sobre a gestão de projetos, reorganizar isso, reorganizar as etapas para que eu pudesse também passar isso para os meus colaboradores, né? Então, hoje a gente já são 7 pessoas pro escritório, fora os outros que fazem outras funções, né, sem ser ligados diretamente a projeto. E hoje eu consigo ter uma forma mista de trabalho, então a gente tem alguns que são aqui físicos, né, outros estão em trabalho home office, né, de outras cidades, então a gente consegue fazer essa forma de trabalho hoje mista, até porque isso é uma busca minha e com a pandemia veio reafirmar isso, essa necessidade, né, de que a gente precisa conseguir fazer o nosso trabalho, seja de onde estiver, se você está lidando diretamente com as pessoas ou não. Então foi um formato muito grande de avanço também que a gente conseguiu. Então isso fez com que eu abrisse realmente a minha mente, abrisse o meu escritório para ter as pessoas certas, sabe? Isso é muito importante, quando a gente tem um escritório, você ter as pessoas certas junto com você. Não adianta nada você e o seu escritório tocar numa frequência e você ter outras pessoas ali trabalhando com você em outra frequência completamente diferente. As coisas não se alinham, os projetos não funcionam. O fluxo, sabe, não tem fluxo. Então é importantíssimo a gente saber escolher as pessoas certas, ter as pessoas corretas junto com você, que buscam os mesmos objetivos que você. Então, praticamente é isso. Eu passei por todos os passos ali da minha vida. Hoje eu consigo sim ter um escritório, estou avançando no ensino, que sempre foi um sonho meu, assim, de dar aulas. Eu gosto, sabe uma coisa que me dá gosto? É ver as pessoas desenvolvidas, sabe? De ver as pessoas crescerem, de conseguirem as coisas na vida. Isso me dá gosto, porque me deixa muito triste mesmo, é ver uma pessoa que às vezes não consegue avançar na vida, que fica ali batendo cabeça, sabe? E não consegue desenvolver, não consegue crescer.
porque às vezes não tem a companhia certa, não tem o conhecimento certo. Então isso me incomodou muito, sabe? Porque eu vejo nessas pessoas aquela Sabrina lá de trás, a Sabrina lá de trás, a 20, 20 anos atrás, sabe? Então isso me dá um nervoso. Não é por querer glórias, sabe? É por não querer viver esse tipo de sentimento, de ser esse tipo de pessoa, de não conseguir evoluir. Não é somente querer ser reconhecido, é não querer falhar, sabe? É de não gostar da falha. Eu tenho isso, né? Então essa sensação de buscar me aprimorar sempre não é para ser mais, é para não errar, é para errar menos, é para ser melhor, sabe? Então eu busco isso incessantemente e quero que as pessoas também se desenvolvam nesse mesmo sentido. Então eu sempre tive vontade de dar aulas, tanto que eu fazia isso, sou muito católica, né? Então eu cresci na igreja católica e lá a gente tem a catequese, né? Então, depois que eu fiz todos os anos de catequese, eu fui professora da catequese, né? Então, eu fui catequista. Então, eu ensinava ali as criancinhas, os adolescentes, o catolicismo, né? Então, isso, na verdade, foi só um reafirmar, né? Que eu sempre tive essa vontade. Ali, cara, me dava um apreço tão grande de ver aquelas crianças aprendendo as coisas, evoluindo. Então, eu sempre busquei isso e não via formas. Como eu vou ensinar sendo que eu vou ser arquiteto, sendo que eu vou ser engenheiro? Então, criar um curso foi justamente isso. Foi esse reafirmar. Sabe quando você encontra o seu propósito e você sente grato por isso? É como se você fosse grato por todas as coisas que você aprendeu até hoje e quisesse passar isso para as pessoas também poderem evoluir. Então, criar o método Archimani, criar o curso Archimani foi justamente nesse sentido. Porque eu não quero que as outras pessoas passem por todas as dificuldades que eu passei, né? De ter o escritório falido, de não ter processos, de não conseguir captar clientes, de, sabe, ser toda confusa ali, de não saber realmente o que quer da vida. Então eu passei por muito tempo confusa, sem saber o que queria da vida. E eu sei que outras pessoas passam por isso. Né? Então, por isso que a gente começa até no método falando justamente sobre isso, né? A se encontrar, a saber o que veio fazer, se é realmente isso, né? Porque as pessoas precisam ter essa certeza para fazer as coisas com muito mais vigor, com muito mais força, sabe? Quando a gente realmente encontra o nosso propósito, aquilo que a gente quer fazer da vida, o nosso gosto, realmente a gente consegue fazer as coisas com muito mais amor, com muito mais apreço, com mais produtividade, com muito mais eficiência. Então, realmente a gente se encontra. Então, para a gente se encontrar, realmente a gente precisa buscar muitas coisas. E uma delas é se conhecer, é buscar mudar essa nossa mentalidade, é evoluir enquanto pessoa, é saber aonde está, é saber aonde quer chegar. Então, para que você consiga fazer esse caminho, entende? Tudo há um motivo, tudo há um sentido. E na minha vida sempre foi isso, foi sempre buscar esse sentido de viver. E esse sentido de ajudar as outras pessoas é muito forte dentro de mim, é com muita verdade. Porque realmente eu busco isso, eu busco evoluir, eu quero que as pessoas busquem e evoluam também da mesma forma. Para que elas também consigam viver a plenitude no trabalho delas, na vida delas. Eu acredito nisso, não é só trabalho, vida, sabe? Existem várias áreas na nossa vida e a gente precisa cuidar de todas elas. E eu só me senti feliz, completa, quando eu consegui lidar com todas as áreas da minha vida. E aí é isso que eu busco mostrar também com o curso, para que as pessoas também consigam compreender, saber o que elas vieram fazer, saber o motivo da vida delas, aquilo que elas amam fazer, como alcançar o sucesso, como alcançar realmente o equilíbrio de todas as coisas, para que consigam ter um trabalho, uma vida feliz, enfim. É isso, porque eu sempre busquei essa felicidade, né? Essa plenitude de conseguir fazer todas as coisas que eu queria e me sentir bem, me sentir satisfeita, me sentir realizada em tudo isso. E então é isso que eu busco também mostrar. Eu busco realmente
mostrar esse passo a passo, né, de como que foi a minha vida e como esses passos, como foram essas decisões determinantes da minha vida, vão ajudar você a não passar por todas essas coisas. Porque, cara, o que eu passei, outras pessoas passaram, talvez você esteja passando por alguma delas. Então isso vai ajudar vocês a evoluírem, a realmente levar a educação, a formação, o desenvolvimento para as pessoas. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que ficou um pouquinho longo. Quando a gente anima a falar, quem me vê hoje fala assim, Sabrina, não é você? Porque eu realmente não gostava de falar, eu tinha muita dificuldade em desenvolver a fala, sabe? E a falar em público, nossa, me matava. E me ver falante hoje era justamente assim, cara, como evoluir. E essa evolução foi para muito melhor, sabe? Hoje eu olho para Sabrina de 10 anos atrás, para 20 anos atrás, eu fico vendo assim, cara, eu sou grata por você lá atrás, mas hoje eu sou muito melhor. Então é essa transformação que a gente busca, que a gente quer para cada um de vocês, que busquem, né, esse desenvolvimento pessoal também junto com o método Arquimani, para que vocês consigam se sentir realizados, felizes, de sucesso principalmente, tá? De sucesso com você mesmo, com o seu escritório, estejam faturando muito e vivendo realmente a plenitude de viver a vida, de não só trabalhar e não só pagar boletos.